Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo semanal. Uma semana bastante agitada de novo, tá ficando cada vez mais agitado. Quanto mais vai chegando próximo aí das convenções que serão realizadas no final, a partir de julho, mais animado, mais agitado vai ficando nossos bastidores. E vamos conversar primeiro com a notícia estadual, a notícia das eleições de 2026, da eleição de governador daqui a 2 anos. É o seguinte, eu conversei com o governador Vanderlei Barbosa e ele me disse que não será candidato em 2026, ou seja, ele não pretende renunciar ao mandato. Explicando, o governador Vanderlei já foi reeleito em 2022. Como ele foi reeleito, ele não tem direito à reeleição agora em 2026. Para ser candidato, ele teria que renunciar em abril de 2026, então disputar aí possivelmente uma vaga de senador, o que era bastante cogitado. Agora, ele me disse que não, que vai terminar o mandato dele, que ele não renuncia o mandato. Isso abre inúmeras possibilidades. Né? Como ele não é candidato, nós temos aí três possíveis opções. Ou seja, ele poderia apoiar o vice, Laures Moreira, com quem se diz que ele não tem hoje uma boa relação, está meio afastado. Também tem outra opção que o meio político acredita que é mais provável, que é um apoio à senadora Dorinha Seabra Rezende, que estará no meio do mandato, não precisará disputar a eleição. E uma terceira opção seria também o presidente da Assembleia, Amélio Caires, que vem sendo cogitado no meio como uma possibilidade, uma opção de Vanderlei para 2026. E agora vamos falar de eleições 2024, as eleições municipais de outubro. Bom, o deputado estadual Ivori de Lira, ele é pré-candidato a prefeito de Miracema e ele deve se licenciar para se dedicar à campanha. Aí vem a questão, quem assume? Como resultado da eleição 2022, a primeira suplente é a ex-deputada estadual Luana Ribeiro, que é do PCdoB, o mesmo partido do Ivori. No entanto, o PCdoB ele compõe uma federação com o PV e o PT, o Partido dos Trabalhadores. E aí o que acontece? A Luana deixou o PCdoB, ela saiu do PCdoB, se filiou ao PSD, até como possibilidade para as eleições de Palmas deste ano. Acabou que não virou candidata, mas aí gerou um problema. Ela diz que tem uma carta de anuência para sua saída do partido, do PCdoB, ou seja, para não perder a suplência. No entanto, parte do PT, setores do PT, entendem que a vaga, se o Alvivori se licenciar, deveria ficar com o segundo suplente, porque a Luana deixou a federação. O que eles falam? Se a Luana tivesse ido por algum partido da federação, ou seja, se ele saiu do PCdoB e tivesse ido para o PV ou para o PT, ela poderia assumir. Mas como ela foi para fora da federação, foi para o PSD, ela teria perdido esse direito, porque ela não tem anuência da federação, ela só tem do PCdoB. Essa é uma tese que eles estão defendendo. Então, nesse caso, quem assumiria, na visão dessas pessoas, é a segunda suplente, no caso, a ex-deputada estadual Amália Santana de Colinas. Esse é um debate longo que nós vamos assistir, vai ter muitos capítulos daqui para frente, nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Em Gurupi, também envolvendo o PT, está um imbróglio lá. O Partido dos Trabalhadores de Gurupi está se sentindo bastante indignado com o movimento dessa federação de PT, PCdoB e PV em levar o apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes. O partido local diz que isso foi manobrado pelo presidente regional do partido, José Roberto, e não foi discutido com o partido local. O partido, inclusive, tinha um pré-candidato, o professor Fabiano Kenji, que ele teve a candidatura, ele me contou que teve a candidatura vetada pelo Diretório Municipal e está recorrendo. Ele disse que vai recorrer ao estadual e, se necessário, até o Diretório Nacional. O outro militante histórico, o professor Salvo Barbalho, ele também ficou bastante indignado. Tem notas aí na minha coluna em off, na coluna do CT, e ele fala sobre isso, está muito indignado. Então, vamos também estar acompanhando essa história. E uma outra briga aqui em Palmas, envolvendo dois amigos e aliados históricos, o Eduardo Siqueira Campos, ex-deputado estadual, ex-senador, ex-prefeito de Palmas, e o senador Eduardo Gomes. E o que acontece? Num evento, numa igreja
religioso, que o Eduardo usou a palavra, ele fez críticas sem citar nome, mas claramente para o Eduardo, dizendo que se o pai dele tivesse vivo, teria considerado o apoio do Gomes, no caso, a outro candidato que não fosse ele, uma traição, porque ele diz que foi o Siqueira, o governador Siqueira Campos, que deu esse mandato, que contribuiu, enfim, decisivamente para esse mandato de senador do Eduardo Gomes. Depois ele fez uma nota defendendo o Felipe Martins, deputado federal, que foi barrado na carreata do Bolsonaro na sexta-feira da semana passada. O Eduardo Siqueira, né, fez essa nota de solidariedade e, de toda forma, criticou também nas entrelinhas o Eduardo Gomes. O Gomes, eu falei com ele falou que não vai falar do assunto, mas ele soltou aquelas frases que ele gosta de soltar. Ele disse que não muda o seu caráter por causa de eleição, ou seja, um recado bastante claro. Pessoal, é isso. Esse foi uma semana bastante movimentada e nós voltamos semana que vem com outras informações dos bastidores e da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.